Simbora, galera colorada, simbora, porque hoje nós vamos tratar sobre um assunto extremamente importante, que foi o anúncio do nosso mais novo diretor técnico de futebol, né? Que agora vai chegar para fazer ali o intermédio entre comissão técnica, presidência, categorias de base, preparação física e por aí vai. Mas o que é mais importante mesmo também é a tua inscrição aqui no canal. Aqui. Por quê? Porque daí interpreta que o nosso conteúdo está sendo bom e vai alcançar muito colorados com a ajuda da tua inscrição e do teu like. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, já bora lá pro conteúdo. E a situação é a seguinte, galera, o Internacional anunciou Paulo Autuori, né, como novo diretor técnico de futebol. A princípio seria um coordenador técnico, né, de futebol, mas ele recebeu um pouco mais de voz dentro do clube, porque o diretor técnico de futebol ele se coloca ali parelho com o vice-presidente de futebol também. Então ele passa a ser uma figura extremamente importante no interior do Beira-Rio. Para quem não conhece Paulo Autuori, ele foi um técnico de futebol durante muitos anos, inclusive ele treinou clubes na Colômbia, treinou clubes no Japão também, e foi campeão mundial com o São Paulo também em 2005. E agora, de uns anos para cá, ele está trabalhando mais na parte do interior do clube, onde ele auxilia os técnicos, onde ele consegue conversar com o pessoal da preparação física, ele faz o intermédio, até porque ele já não é mais nenhum garoto, né, já está com 65 anos, mas ao longo desse tempo dele, que foram 47 anos de história dentro do futebol, né, trabalhando em prol do futebol, adquiriu muita experiência e com certeza consegue agregar demais nesse quesito de fazer ali o intermédio, a comunicação entre presidente, comissão técnica, preparação física e categorias de base. Primeiramente, ele foi questionado sobre se ele vê alguma diferença em ele se tornar o diretor técnico de futebol ou o coordenador técnico de futebol. Isso é saber exatamente a diferença entre o ser e o estar. Né? Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida que é saber ser e estar. Né? Sabendo que ser é uma coisa duradoura, é sua, e o estar é uma situação momentânea. Você pode estar bem em algum momento, ou estar mal em algum momento, mas não se deixar levar nem pela euforia e nem pelo estado de depressão, embora hoje seja difícil falar sobre isso, que possa ocorrer, especialmente no mundo como o futebol. Depois, para mim, a terminologia não diz absolutamente nada, porque a minha essência é trabalho em equipe. Sempre foi, né, dentro da minha vida no futebol. Em dezembro vou completar 47 anos, passei por todas as atividades fim, que são aquelas ligadas diretamente ao campo, né, o que me dá um pouco de segurança, né, em relação àquilo que é o nosso contexto, e me gera convicções muito claras em relação a poder ter passado por 3 continentes e ter tentado entender o que é o futebol, okay, nesses lugares. Não gosto de comparações, vou trazer uma frase que passei a utilizar a partir do momento em que vivi 11 anos e meio em Portugal, que é: as comparações são odiosas. Porque você não pode comparar pessoas, momentos e circunstâncias. Elas são diferentes sempre. E depois é uma função que eu já exerci aqui no futebol brasileiro, né, talvez com o Muricy, né, no São Paulo, tenhamos sido os dois que deram pontapé inicial nessa função. E creio que é algo inexorável. Com mais ou menos tempo, os clubes verão a necessidade de se ter, até para que possa haver uma maior harmonia, né, em relação a comissões técnicas e direção. O meu trabalho é muito simples, é facilitar ao máximo a vida do treinador. E isso vou me dedicar, fazer com que os dirigentes entendam as ansiedades, né, as necessidades que como todo treinador tem, e fazer com que o treinador entenda, né, também as necessidades que o clube tem em relação
as diversas áreas e especialmente na sua gestão. Então, não vejo nenhuma dificuldade nisso, como o Papaléu falou, já iniciamos, desde o dia que chegamos aí, reuniões com os núcleos distintos, né, que tem a ver com o futebol. É óbvio que passo a passo vamos chegar, mas não podemos esquecer uma coisa, né? Todos sabem que o clube está à procura de um diretor executivo. E eu sei exatamente a função que vou exercer e sei que fui criado para respeitar hierarquias, né? Então, como homem de equipe, estarei sempre pronto para contribuir com a estratégia de futebol do clube, tentando, acima de tudo, ser assertivo na implementação dos procedimentos e práticas diárias que o núcleo de futebol tem e deve ter, né? Isso, para mim, é muito claro. Em um certo momento também da entrevista coletiva, né, Autuori foi questionado sobre as reuniões dele e o que será a função dele, se ele está preparado para encarar isso e com o que ele vai conseguir contribuir dentro do Internacional. E ele respondeu da seguinte maneira: Os desafios de qualquer profissional dentro do futebol, nós sabemos quais são, né? É dentro de um calendário que não permite você implementar coisas que possam respeitar pedagogicamente a complexidade. O tempo é exíguo, não existe. Você pode ver já, de imediato, a semana que nós vamos ter. E quando se fala em jogos e treinos, se esquecem que no meio disso, por exemplo, nós vamos ter uma viagem longa no dia de hoje e no regresso para o Brasil e mais concretamente para Belo Horizonte. Quinta-feira vai ser um dia quase todo dedicado à viagem, né? Sair muito cedo do hotel e chegar muito tarde no hotel em Belo Horizonte. De que maneira você pode produzir, rentabilizar um dia que é improdutivo em relação à recuperação do jogador e ao treinamento, né? É um dia perdido. Mas isso não tem a ver conosco, tem a ver com a realidade do futebol brasileiro, né? Portanto, nós temos que ser assertivos nisso. Dentro dessa perspectiva, meu objetivo foi o mais rapidamente possível, e pela dinâmica que se exige no futebol, pela facilidade que a gente tem em transitar pelas diversas áreas, né, e atividades. E quando falamos em atividades, sabemos que tem atividades fim, vou voltar a repetir, que tem aquelas que são diretamente ligadas ao campo, e atividades meio, que são aquelas que dão o suporte e o apoio no dia a dia para que as coisas aconteçam. Então, dentro dessa, esse é o desafio de cada um, sendo que a importância de ser propositivo e de ter resultados, né? Não dá para fugir disso em relação ao futebol, né? Agora, uma coisa que eu exijo sempre, cara, dos grupos com os quais eu trabalho, nós somos o que somos, entendeu? E temos que ser em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa. Não dá para ser uma pessoa, quando essas coisas correm bem, levantar o nariz e pensar que as coisas serão sempre assim, tampouco dá para botar a cabeça para baixo nos momentos difíceis. E, como eu falei, futebol é vida. E eu não, nos meus quase 66 anos de vida, e desde que me conheço como gente mesmo, na idade adulta, eu entendo que os problemas sempre vão acontecer, né? Você tem que tentar antecipá-los, criar cenários. Infelizmente, se nós não criamos os cenários positivos e negativos, estamos preparados para responder a ambos da melhor maneira possível, né? Então, essa é uma questão. Eu digo sempre que no futebol, quando se perde e as coisas não vão bem, há que personificar o erro e há que arranjar um culpado, um bode expiatório. Tá certo? Agora, eu não vejo, quando se ganha, as pessoas perguntarem por que se ganhou. Porque quando você faz essa pergunta, você vai saber que aquilo, o que foi realmente importante para se ganhar, e que aquilo, a partir dali, não vai ser negociável. Nós temos que manter isso. Mas o fato de apenas mantermos isso não significa que nós vamos adiante. O dia seguinte exige manter as coisas que nos fizeram chegar a momentos de êxito e agregar outras, porque isso é um sistema, claramente, um sistema aberto, em que há sempre construção e reconstrução, há entradas e saídas, e é dentro disso que nós precisamos trabalhar. Agora, algo que é inegociável é a harmonia
em relação ao ambiente, né? E o rigor profissional que temos que ter no dia a dia. Parando para observar, se pega que o Paulo Autuori é um cara que é bem lúcido em cima daquilo que ele pensa como futebol, entende? Eu acho que ele vai agregar na parte psicológica do grupo, porque, como ele mencionou, ali somos o que somos, então independente se tu perde pro Globo, se tu ganha do Flamengo, no jogo posterior tu tem que ter a mesma postura internacional, e isso vai vir muito de encontro ao que ele quis mencionar. Somos o que somos, somos o Internacional, e independente do que acontecer, a gente vai jogar sempre como o Internacional. Eu acho que nesse quesito, assim, vai agregar bastante. E claro, vai ser aquele cara que vai me questionar também algumas decisões do técnico, né, como algumas escolhas erradas, como algumas preservações, ou, né, algumas opções também erradas. Então, creio eu que vai agregar muito com a visão que ele tem dele de quase meio século de futebol dentro do Internacional. Mas eu quero saber de ti, deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa contratação do Paulo Autuori, se ele vai agregar, ou se tu acha que ele não vai agregar também, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.